Salve, salve galera, tá começando aqui mais um Fala da Entrevista, hoje com o Renato Zanata, direto de Niterói, lá do Rio de Janeiro, via Skype comigo aqui. Ele que é escritor aí do Sarrial 82, junto com o Gustavo Roman, e também é guitarrista, é jornalista, ele fala do futebol argentino com muita propriedade. A gente tava aqui em off conversando aí, falando sobre o Corinthians, que joga hoje com o Boca Juniors. A gente vai falar disso aí também, de Libertadores, daqui a pouco, e vamos embora aí, porque tem muita coisa pra gente fazer, tem muita coisa pra gente falar. E primeiro eu quero agradecer ao Renato pela disponibilidade aí de falar com a gente, falar com o Paulo na Moleira aqui, programa novo que fala de todos os assuntos, inclusive de futebol. Renato, é com você. Opa, Cleverson. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar participando do seu programa. Obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aqui com você. Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que está ligada aí no programa, que vai acompanhar a gente aqui falando aqui do meu segundo livro, né? O Adílio Camisa 8 da Nação, uma homenagem que eu estou prestando à grande era ali do meio de campo daquele fabuloso Flamengo da década de 80, que eu acompanhei bem, eu fui muito ao Maracanã ver aquele time jogar. Então agora nós estamos prestando uma homenagem, eu e a editora e Ventura, a essa grande fera do futebol brasileiro. Renato, eu vou começar a falar assim o seguinte, eu tive uma grande dificuldade aí em respeito a largar de falar do meu time do coração para começar a falar só futebol e falar do todo do futebol, né? Deixar de olhar o tático, olhar o que é o futebol de verdade para poder falar. Como é que foi para você essa transição também? Pois é, eu lembro bem, eu tenho uma lembrança muito boa a partir dos meus 8 anos de idade, depois de jogar ao futebol a partir dos 8 anos de idade. Eu lembro primeiro assim, o Flamengo em 74, né? Isso foi em 74, quando eu tinha 8 anos de idade. O Flamengo foi campeão carioca, aquele Flamengo do Zico, já crescendo dentro do clube, dentro do futebol, já mostrava que poderia ser o que ele se tornou depois, um grande monstro do futebol, uma fera do futebol. O Doval, o argentino, que jogava naquele time de 74, e paralelamente a Copa de 74, eu lembro muito bem que meu pai jogava futebol amador, então praticamente vivia dentro do campo de futebol oficial, né, gramado, grama de verdade, né, disso hoje em dia a gente vê campo de futebol. Então eu cresci ali acompanhando meu pai jogando e vendo resenha ali na beira do campo. Então, e a Copa de 74 eu tenho bastante viva na memória as lembranças do jogo contra a Holanda, Brasil e Holanda, que a Holanda massacrou o Brasil, e a Holanda na final, apesar de ter perdido a Copa. Então, a gente admirava o futebol de outras seleções, de outros times, não só de fora do Brasil, mas isso era lá em casa era uma coisa muito comum, né? Eu tinha parentes que eram tricolores, torcedores do Fluminense. Meu avô fanático pelo Fluminense, então eu acompanhava um primo meu fanático pelo Botafogo que não ganhava nada, passou muito tempo sem ganhar nada, e eu torcia pelo aquele Botafogo também em vários momentos, pelo Mendonça, grande meia também daquela década de 80, 70 e 80, mas que não ganhou título no Botafogo. Então eu tinha essa facilidade de ver um bom futebol, de gostar de outros craques, de outros jogadores, numa época também fabulosa em outros times, né? Aquele São Paulo também da década de 80, que rivalizou muito com o Flamengo, Atlético Mineiro, do Reinaldo, do Éder. Então, meu pai, ele era aberto a isso, então eu acompanhava muito ele no bate-papo dele com os amigos e tudo. Então, eu também fui achando natural ver qualidades, né, ver coisas boas nos outros times. Claro, tem encarnação também, não sou santo também, né, sempre brinquei com os amigos que eram torcedores de outros times, principalmente Vascaíno, sofreu muito na mão daquele Flamengo, né, sempre vice da Taça Guanabara, time do Vasco, mas também acompanhei o Vasco de perto, que ele se hospedava muito lá perto da minha casa. Eu sou de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, e o Gravatar, o bairro do Gravatar, tinha um hotel, novo hotel, né, que tinha em vários lugares do Brasil. O Vasco se hospedava muito ali, passou a se hospedar muito lá. Eu ia lá, tietar, pegar o toque de rodar dinamite, então isso não foi problema. Então eu cresci com a própria seleção argentina, que o futebol argentino é um futebol que eu admiro muito. Hoje em dia eu torço bastante até pelo êxito do futebol argentino, da seleção argentina. Seleção argentina em 78, eu acompanhei de perto o Kempis, aquele time do Ardilhos, que é um jogador também que eu considero muito o estilo do Adílio, né, de jogar. Então eu não tinha dificuldade, não tive problema com isso, porque em casa era uma coisa natural. Renato, escreveu o primeiro livro aí com outro companheiro, pegar os CDs, os discos, os DVDs que o Roman tem, para analisar, tentar, olhar todos os jogos,
jogos, assistir o jogo com atenção, desde que o time entra em campo, como é que ele tá atacando, se ele tá atacando no 4-3-3, como é que ele tá defendendo e tal, dá muito trabalho também, né? Conta pra gente como é que foi esse processo do primeiro livro aqui do Sarriá 82. Isso é outro ponto legal de você ter tocado, Cleverson, porque naquela época, analisando no livro Sarriá 82, faltou o Duarte, na parceria com o jornalista Gustavo Roman, foi complicado essa parte. A gente analisou 35, vários jogos daquela era do Tele Santana, e de 80 a 82, mais jogos também em paralelo àquilo, jogos do Grêmio de 81, que a gente analisou o goleiro Leão também, para partidas do Leão, em 81, 82, o Flamengo também campeão brasileiro de 82, o Grêmio foi para a final também em 82, que a gente analisou jogadores específicos também, o Sócrates jogando contra o próprio Leão em 81, pelo Corinthians e o Grêmio. Então, era complicado, porque hoje nós temos a transmissão facilita para quem está analisando taticamente pelos recursos de câmera, né? Então tem muito maior a quantidade de ângulos de analisar, né? O campo de jogo, uma câmera que pega mais de longe, não pega o jogador detalhadamente, mas pega uma visão mais ampla, que você tem mais facilidade de identificar o desenho tático. E naquela época não era assim. A transmissão valorizava muito o quadro, o enquadramento, né? O lance mais de perto, e não mostrava tanto uma visão mais panorâmica do gramado. Então era muito mais difícil fazer análise tática. Aí, como a gente estava fazendo o livro, não era uma coisa ao vivo, a gente tinha pelo menos essa facilidade, essa possibilidade de rever várias vezes o mesmo lance, voltar para tentar pescar ali, olhar por vários trechos e ângulos de um movimento tático de um time, de uma seleção, para poder identificar realmente qual era o desenho tático que eles jogavam, porque era bem mais difícil, justamente pelos recursos da televisão. Mas aí a gente foi fazendo, foi revendo, o próprio jogo contra a Itália, a derrota 3-2, eu acho, sei lá, eu revi aquele jogo, não só por essa questão se bem que Copa do Mundo era diferente, né? Tanto 78, como a gente teve que analisar também a era Coutinho, que a gente pegou desde a era Coutinho até a era Pelé, os jogos todos que o Gustavo Roman tinha do Paulo Coutinho na seleção, justamente para ver até por que alguns jogadores deixaram de ser convocados e outros continuaram sendo convocados. Então, em Copa do Mundo 78 e 82, a transmissão já era uma coisa da FIFA, né? A transmissão já era mais fácil, facilitava mais a observação tática. Mas a própria 3-2 de Itália no Brasil, eu tive que rever, não só por isso, mas para detalhar mesmo aquele jogo, para tentar entender melhor aquela derrota. Eu revi bastante vezes, mais de 10 vezes aquele jogo. Renato, dentro dessa sua carreira agora dentro do futebol aí, tá, analisando o futebol, você tem uma passagem com o futebol argentino, né? Você tem um blog falando do futebol argentino, né? Sim, em 2008 eu comecei a escrever, eu fiz um blog, meu primeiro blog sobre futebol argentino, o Bruxas e Leões de La Plata, em homenagem ao Estudiantes de La Plata, que muita gente pergunta, eu falo, eu torço lá na Argentina, eu tenho uma simpatia pelos Estudiantes de La Plata. Na verdade, eu sou Verón Futebol Clube, né? Nessa linha de gostar, de assimilar bem a qualidade do futebol do estrangeiro, dos times estrangeiros, jogadores estrangeiros, principalmente um grande rival que é o futebol argentino. Eu sempre acompanhei o Verón, né? Um jogador que, depois do Maradona no Nápoles, foi um jogador que me despertou bastante para o futebol argentino também. O Diego Maradona, que jogava com brasileiros no Nápoles, né? O Careca e o Alemão, então uma coisa também facilitou eu não ter problema nenhum em torcer para a Argentina, achava tudo natural, dois jogadores que se davam muito bem em campo e fora dele, que era o Careca e o Maradona, depois o Verón. Então o Estudiantes de La Plata, eu fiz essa homenagem por conta do Verón, que voltou a jogar no Clube do Coração dele, que revelou ele, mas além disso, Clube do Coração, ele hoje é diretor de futebol, ele está pensando até em voltar a jogar no ano que vem, no próxima temporada, segundo semestre. Então eu fiz o Bruxas e Leões de La Plata, comecei a divulgar, o Mauro César Pereira da ESPN Brasil começou a fazer contato comigo via Twitter, eu escrever, o primeiro post que eu escrevi para ele foi até sobre o Clássico de La Plata, o Clássico Platense, entre o Rinazzi La Plata, o Esgrima La Plata e o Estudiantes. Depois o Zé de Carmona também começou a consultar muito meu blog, por causa até da final da Libertadores de 2009, que o Estudiantes chegou. Ele chegou na Sul-Americana contra o Inter, depois chegou contra o Cruzeiro na Libertadores. Então, aí, mais para frente, o Wagner Bordim, que trabalha no Sport TV, na Rede Globo, atualmente me convidou para ser colunista do blog Futebol Argentino na Copa de 2010, e veio o convite através
através do Léo Carmona e do Gustavo Poli, do portal Globoesporte.com, para a gente, eu e o Wagner Bordim, nós administrarmos o blog Futebol Argentino no portal Globoesporte.com. Aí começou, a gente mantém esse blog ainda, está sempre atualizando quando pode, a gente está sempre colocando novos posts, principalmente na parte tática, analisando taticamente o futebol argentino, ou então jogadores argentinos que venham jogar no Brasil, ou que estejam na mira do futebol brasileiro, de algum clube. E eu tenho o blog Resenha Tática, que aí é um blog meu que eu já trato de vários assuntos. Não necessariamente futebol argentino, porque esse eu deixo pro blog lá do portal Globo Esporte, mas aí eu trato de futebol sul-americano. Comecei até falando de Barcelona e Real Madrid, foi o post de inauguração, o 5-0 que o Barcelona do Cruyff meteu no Real Madrid em 74, foi o primeiro post, mas também falo de Flamengo, de Botafogo, de São Paulo. Até o Vitor Birner já consultou, a gente já trocou uma ideia legal sobre o São Paulo e Botafogo ano passado. E aí, sim, paralelo a isso, os livros. Né? Certo, é isso aí. Ô, Zanato, vamos entrar agora também, vamos entrar no livro direto, para falar do Adílio. Como que foi esse contato seu com o Adílio? Foi a partir da sua vontade ou a partir do convite do Adílio para você fazer esse livro? Como foi? Foi o livro com o Gustavo Romão, o Sarriá 82, eu liguei pro Adílio, porque um dos jogos que a gente assistiu foi o Brasil 1, Alemanha 0, Alemanha Ocidental 0 no Maracanã, amistou no ano da Copa. E o Adílio foi convocado, já havia sido convocado, mas foi esse o único jogo que ele fez. Ele fez 2 jogos na seleção, com o Cláudio Coutinho, um amistoso, seleção baiana contra a seleção de Novos, e depois desse jogo com o Tele Santana em 82, a reta final da preparação para a Copa. E eu liguei para o Adílio para saber, porque esse jogo, eu estava no Maracanã, na época, eu vi o jogo no Maracanã, o Adílio acabou com o jogo, eu tinha já a lembrança do jogo antes de rever o tape. O Adílio deu o passe, um ótimo passe fabuloso que ele deu pro golaço do Júnior, que chegou de primeira, fez um golaço no segundo tempo, gol de 4 no Maracanã. Então eu liguei pro Adílio para saber dele, que era um dos jogadores que a gente também levantou os nomes de quais jogadores poderiam ter ido à Copa de 82 que não estavam lá. E o Adílio eu considerava que era um desses jogadores. E eu liguei para ele falando do jogo, ele falou uma coisa que eu não sabia, que eu não lembrava da época, saiu até no jornal dos esportes, saiu, mas eu não lembrava, não recordava isso. O treinador da União Soviética tinha ficado encantado e preocupado, né, com o jogo, com o futebol do Adílio naquele jogo, que ele jogou no lugar do Cerezo, só que não jogou, então o meio de campo foi Vitor, que era a reserva do Andrade no Flamengo, o Adílio e o Zico, o meio de campo da seleção contra a Alemanha. E o Adílio era o cara que carimbou a bola ali na transição ofensiva, distribuiu a defesa, a barreira alemã muito bem postada, o bloqueio defensivo alemão, o Adílio metendo bola por cima, dando aquelas cavadinhas que ele sabia dar, jogando por cima pro Careca, pro Zico mesmo, meteu uma bola no travessão, um lance bem parecido com o gol do Júnior. Então a Adílio acabou com aquele jogo. E ele disse, o treinador da União Soviética, foi na Gávea 2 dias depois, no treino do Flamengo, para falar com o Adílio, cumprimentá-lo pela exibição dele e dizer que já estava preparando, já ia começar a preparar um esquema tático para bloquear o Adílio na estreia da Copa, que o Brasil estreou contra a União Soviética. E o Adílio contou isso para mim, e eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, poxa, quer dizer, né, até o treinador rival de uma grande seleção já estava dando a certa que o Adílio ia à Copa. Aí o Adílio acabou não indo, na época discutiu muito com o Batista, que estava roubando a vaga dele, Batista do Internacional, mas na verdade eu fui aprofundando, liguei para o Adílio e falei, Adílio, gostaria de fazer, que tal nós fazemos a sua biografia? Ele topou na hora, veio a Niterói me encontrar, a gente se encontrou em junho de 2012, logo depois que eu lancei o Sarriá 82, eu marquei um encontro com o Adílio, a gente se encontrou, eu de junho até dezembro eu escrevi o livro e ele foi presente o tempo todo, político, me deu muito material também, que ele tem muita coisa guardada de foto, muita coisa de matéria de jornal que ele recebeu de fã, ou então ele mesmo juntou recorte de jornal, a memória dele também privilegiada, então a gente foi um convite meu por conta do livro do Sarriá 82 e ele tocou no ato. O bacana é quando você tem essa recíproca com o jogador, né, para poder fazer esse tipo de coisa, né? Sim, porque é difícil, né? Ele trabalha, ele tá ativo aí, do Flamaster, ele coordena o Flamaster, está viajando no Brasil, fora do Brasil, para jogar praticamente todo final de semana, como se fosse ainda um jogador, praticamente. O Flamaster é patrocinado, apoiado pelo próprio clube do Flamengo, né? Então, o clube do Flamengo, então ele está sempre em atividade com o Flamaster, viajando. No final de semana é mais difícil falar com ele, mas durante a semana ele sempre me atendeu e me colocou à disposição, me dando o telefone de algumas pessoas que eu precisava para entrevistar para o livro. Então, isso ajudou, e fui na Gávea também entrevistá-lo mais de uma vez, então isso ajudou bastante. Renato, o Flamengo
Flamengo te apoiou nesse livro? Como? O Flamengo te apoiou nesse livro? Sim, o Flamengo, o Zico até é bom registrar, né? O Zico também, que foi, o Zico, como diz o Mauro Betti, né, no livro 1981, em parceria com o André Rocha, ele diz que o Zico é um tipo de pessoa, né? Fora depois que parou de jogar, fora das quatro linhas, o Zico sempre muito atencioso. Eu o conheci melhor por causa da entrevista que a gente fez grande com ele no TSG pro Sarriel 82, e o Zico me deu uma atenção enorme quando soube que ia fazer o livro do Adílio também. Então o Zico também fez uma ponte com o Flamengo, da editora minha e da editora Iventura, com o Carlos Fernando, da editora Iventura, com o Flamengo, o setor de marketing do Flamengo, né? Então a gente apresentou, a editora apresentou a proposta do livro para o Flamengo topou tornar o livro um produto oficial do Flamengo. Então o livro vai ter o selo lá do oficial do Flamengo. O Flamengo, inclusive, está preparando uma homenagem ao Adílio, vai lançar uma nova camisa em homenagem ao Adílio no dia do lançamento, no dia 13 de maio, que o Adílio faz aniversário no dia 15 de maio. Então o Flamengo vai lançar uma camisa comemorativa ao aniversário do Adílio, em homenagem também ao lançamento do livro. Então o Flamengo está apoiando muito o livro, porque o livro tornou um produto oficial do Flamengo. Renato, tem uma coisa bastante importante para a gente falar aí. Então, o lançamento é no dia 13 de maio, na Livraria da Travessa de Ipanema. Isso. É isso aí? A Livraria da Travessa de Ipanema, né, na rua Visconde Pirajá, 572, ali em Ipanema, a partir das 19 horas. Eu vou estar lá com o Adílio e muitos ex-jogadores também, já confirmando presença, Cláudio Adão, Marinho, Rondinelli, Júlio César Uriguelia, grande amigo de Adílio desde a infância, que ajudou ele a pular o muro da Gávea lá para treinar no futebol de salão do Flamengo. Uma galera muito boa lá, a diretoria do Flamengo. Então, um dos motivos até que foi escolhido a Zona Sul do Rio, que fica próximo à Gávea, para facilitar para o pessoal que trabalha no Flamengo comparecer para prestigiar o Adílio, que o Adílio é funcionário do Flamengo, né? Ele trabalha, desde que ele deixou o cargo de treinador do time de juniores do Flamengo, em 2008, ele passou a trabalhar no Flamengo, o Flamengo está lá dentro. Então, muita gente conhecida do futebol, não só do Flamengo necessariamente, o Nielsen foi goleiro também do Fluminense, goleiro do Flamengo, de outros clubes, vai estar presente. Olha, todos os dados do Renato Zanata aí, contatos e tudo mais, vai estar na descrição do vídeo, lá no YouTube. É só clicar na descrição do vídeo, vai todos os dados dele, desde Twitter, a Facebook, aos sites que ele escreve, aí vai estar tudo lá na descrição. A galera pode acessar lá, conversar com ele lá, tá tudo por lá. Renato, eu quero agradecer você pela entrevista, obrigado. Eu quero agradecer você por tudo que a gente vem lutando aí, e a gente ainda é pequenininho, né? O Roman ajuda a gente ajuda o Roman, você ajuda a gente te ajuda também. E eu acho que isso é muito bacana, essa cumplicidade que a gente tem, né? O Cleverson, você é um guerreiro aí dessa batalha para divulgar o futebol, para os apaixonados pelo futebol, de todos os credos, todos os brasões aí no Brasil. Admiradores do futebol e principalmente dando espaço e oportunidade para quem está correndo atrás também, quem está começando aí, ou escrevendo, comentando o jogo, ou tendo o seu primeiro blog, está botando a cara aí no meio do jornalismo aí ligado ao jornalismo esportivo, ao futebol. Eu que agradeço mais uma vez o segundo livro, mais uma grande força sua, a você, Cleverson Marcondes, aí pela grande força que você tem dado a toda essa galera como eu, que está batalhando aí por um espaço no futebol para divulgar o trabalho dentro do futebol, e pela sua oportunidade de falar do livro do Adílio. Não, sempre que tiver oportunidade, eu te falei que a gente vai estar no Rio aí, se Deus quiser, no segundo semestre, e vamos aí se encontrar, vamos fazer não só dessa vez com áudio, mas também com filmagens, né? Vamos mandar ver isso aí, porque coisa boa tem que ser divulgada e vamos pra frente aí. Renato, então, muito obrigado. Fique com Deus aí, meus ouvintes, e também a galera que assiste aí o programa Paulada na Moleira. Essa semana aí vai rolar muito mais coisas aí. Tem várias entrevistas aí, entrevistas sequentes aqui no Paulada na Moleira. Inclusive tem entrevista agendada com muita gente famosa agora, viu, Renato? Agora estamos marcando com cara famosa. Não vamos dar tela de quem é ainda, a galera famosa que vem por aí, mas uma galera do rock aí, viu, Renato? Opa, show de bola. Eu gosto do rock também, eu tô falando do rock também. Eu tenho uma matéria que nós vamos fazer, ela lá na Galeria Barão, Galeria Nova Barão aqui em São Paulo, com a galera do punk rock aqui de São Paulo, aquela galera do Clemente, sabe? Opa! A galera que fez aqui o punk em São Paulo, cara. Você vai gostar bastante dessa matéria aí. Show de bola. Vai ser feito na galeria, onde a galera do rock vai tomar o seu